Uma campanha liderada pela ativista sueca Greta Thunberg, junto a jovens brasileiros, arrecadou quase R$ 1 milhão para combater incêndios na Amazônia. Mas também divulgou um vídeo com informações contra o governo de Jair Bolsonaro, alegando falta de cuidados com os índios e com a Amazônia. Sobre o assunto, Marcelo D'Angelo conversou com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Vamos conferir a entrevista exclusiva. Desde a semana passada, um grupo de jovens brasileiros, liderados pela ativista sueca Greta Thunberg, está desenvolvendo uma campanha de combate aos incêndios na Amazônia e em defesa dos povos indígenas. Num primeiro momento, a campanha arrecadou quase R$ 1 milhão e agora divulga um vídeo com ataques ao governo brasileiro. Nós vamos conversar agora com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. General, como o governo brasileiro vê essa campanha e esse vídeo que foi divulgado? Com muita tristeza, né? Porque isso aí é uma campanha injusta, completamente sem fundamento, querendo qualificar o governo brasileiro, inclusive, de genocida e falando em destruição da Amazônia. Isso evidencia uma má vontade evidente, com uma série de atuações que, a duras penas, porque tudo na Amazônia é muito caro, tudo muito distante, tudo muito remoto em relação aos centros de poder do país, e tem sido desenvolvido um esforço hercúleo das Forças Armadas, das organizações de saúde, de uma série de voluntários, de médicos, de enfermeiros, exatamente para evitar que essa pandemia chegue de forma brutal junto às comunidades indígenas. E o resultado tem sido muito bom. E não sei por que resolveram desencadear essa campanha com sérias consequências para o Brasil. É uma campanha impatriótica, inclusive, porque traz para o Brasil prejuízos enormes. Inclusive, no acordo entre a União Europeia e o Mercosul, isso acaba tendo uma certa influência. Também em relação aos marcos temporais de demarcação de terras indígenas. Então, na verdade, essas providências que estão sendo tomadas e custando muito caro ao governo, mas colocando gente altamente preparada para cuidar do problema, elas não estão sendo reconhecidas nem consideradas por gente que está interessada em causar problemas para o país e para a imagem do Brasil no exterior. Então, isso está nos preocupando, principalmente pela injustiça da campanha. A campanha defende o boicote ao acordo do Mercosul e da União Europeia, inclusive aos produtos brasileiros. Qual é a resposta do governo para esse tipo de ataque? Exatamente. Uma delas é esse esclarecimento, né? A população brasileira sobre a falta de honestidade no tratamento do problema. Eu tenho dados aqui que eu gostaria de tornar público, porque são dados muito desconhecidos da população, exatamente porque a grande imprensa não se voltou para o problema. Nós temos 50% da população indígena atendida pela Secretaria de Saúde Indígena está na região norte do país, na nossa Amazônia. O total da população indígena considerada é 760 mil indígenas. Os dados da CESAI, dessa Secretaria de Saúde Indígena, computados até a terceira semana de agosto, informam que houve 21.310 casos confirmados, 353 mortes por Covid-19 nas comunidades indígenas. Se nós transformarmos isso numa taxa de letalidade média, nós vamos ver que nas populações indígenas assistidas pelo CESAI é de 1,7% essa taxa de mortalidade. Enquanto isso, a taxa referente à população brasileira é de 3,1%. Então, há uma completa desinformação e uma informação mal colocada de que estariam morrendo mais indígenas do que o restante da população brasileira. E isso aí traz para a repercussão mundial um resultado muito ruim para o país. Isso influi, inclusive, no agronegócio, nas nossas negociações com os produtos brasileiros, e não se sabe exatamente qual é a finalidade disso. São organizações que têm por trás organizações não governamentais estrangeiras, com governos estrangeiros por trás também,
e que acabam colocando o Brasil numa situação desagradável perante o mundo. E exatamente o grande problema é a injustiça dessas acusações. O esforço que o governo brasileiro está empreendendo é gigantesco, porque a Amazônia legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é maior que a Europa Ocidental. Tudo ali, todo o problema ali é gigantesco, precisa ser muito bem organizado. Isso está acontecendo. Nós temos vídeos, nós temos depoimentos, temos médicos que estão participando e cuidando com muito zelo das comunidades indígenas. Então, essa campanha é totalmente desqualificada, a nosso ver. Agora, general, além de um problema de comunicação, como o senhor avalia a resposta do Ministério da Justiça, responsável pelas atividades da FUNAI, e também do Ministério das Minas e Energia, que também responde pela mineração? Há por trás dessa questão indígena toda a questão de exploração de mineração. São terras muito ricas e esses indígenas acabam eles mesmos empreendendo a mineração. Qual é a avaliação que o senhor faz da atuação de ambos os ministérios que são responsáveis por essa questão? Esse problema da mineração, que envolve o Ministério das Minas e Energia, ele é muito antigo na Amazônia. Ele vem se arrastando exatamente pelas dificuldades que atuar na Amazônia representa. Então, o que vem acontecendo e que está se buscando é uma legalização de atividades de garimpo em terras indígenas. Isto não é muito fácil, porque precisa um acordo entre garimpeiros e indígenas, às vezes dificultados pelos interesses de ambos. Mas isso tem sido trabalhado com muito cuidado pelo governo federal. O próprio presidente é muito interessado em regulamentar isto aí, para que nós possamos nos valer da riqueza do nosso subsolo, sem prejuízo para as comunidades indígenas e também dando uma estrutura jurídica à atividade do garimpo. Temos conseguido em alguns lugares fazer esse acordo, em outros lugares isso aí não tem tido o êxito que se pensa obter, mas é um trabalho longo, um trabalho que se arrasta há muito tempo, que não vai ser resolvido em 1 ano, 2 anos. Isso precisa atuação, como foi falado aí, do Ministério da Justiça, da própria FUNAI, né, da organização da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, e entendimento entre as lideranças de garimpeiros e de indígenas. Mas isso não tem nada a ver com o problema do Covid. Isso é um outro problema. Querer atribuir ao garimpeiro a contaminação dos índios pelo Covid é também alguma coisa que não está comprovada. Os índios também comparecem a vários lugares, se expõem e, apesar disso, o tratamento que é dado a eles é prioritário nesse conjunto de medidas que estão sendo tomadas na Amazônia. E em outros lugares do Brasil também. A CESAI atua em outros lugares do Brasil. General, o artigo 231 da Constituição de 1988 diz que a atividade de mineração precisava ser regulamentada. Até hoje não foi regulamentada. Esse atraso é um dos motivadores de todo esse problema? Não tem dúvida. Exatamente pelo desconhecimento da maioria das nossas estruturas, inclusive jurídicas, para analisar esse problema com a sua gravidade e com uma realidade que já existe. Essa realidade existe. Existe atividade garimpeira em terra indígena? Existe. Quem é responsável por regulamentar? Ministério da Justiça, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente. Só que atuar na Amazônia é sempre uma atividade extremamente cara, extremamente difícil. Os meios de transporte são limitados. A nossa capacidade de intervir até juridicamente na Amazônia é pequena. Eu fui comandante militar da Amazônia e passava, às vezes, um semestre sem ter um juiz em Tabatinga, por exemplo. Então, tudo isso é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas em relação à Amazônia que extrapolam essa história do Covid. E são medidas que são inerentes ao governo brasileiro e às atividades de governo estadual e municipal nossas. Essa interferência estrangeira na Amazônia brasileira é inaceitável, porque o Brasil nunca interveio em potências estrangeiras, em países estrangeiros, para dizer qual era a sua opinião sobre os problemas desse país. Cada país tem
a livre determinação de cuidar dos seus problemas. A Amazônia brasileira pertence ao Brasil, os problemas vão ser tratados pelo Brasil, nós temos conhecimento do problema, temos conhecimento da dificuldade desse enfrentamento, mas não precisamos de estrangeiros que nem conhecem a Amazônia, jamais botaram o pé lá para dar palpite em soluções para os problemas da Amazônia. Agradecemos o interesse, mas não estão dispensados de dar esse tipo de opinião. As opiniões são perfeitamente dispensáveis. General, há uma outra crítica que seria o exagero na demarcação de terras indígenas. A população indígena no Brasil representa 1% da população brasileira, os territórios indígenas, 14%. Como o senhor avalia isso? É um exagero, não? É um flagrante exagero se nós considerarmos apenas percentuais. Se nós considerarmos as necessidades dos povos indígenas, nós temos um marco temporal que é 1988. O problema é que querem desrespeitar isto que é escrito na Constituição. Os indígenas têm direito às terras que eles ocupavam em 1988. Então, o que de lá para cá aconteceu, e houve expansões exageradas exatamente para provocar esse tipo de conflito, para aumentar as terras indígenas, é lógico que há interesses escusos disso aí. As terras indígenas normalmente são ricas, estão em territórios cobiçados, não só pelo agronegócio, como até pelo garimpo, por extração de minerais preciosos, por extração de minerais úteis em diversos ramos da atividade humana. Então, nós sabemos que a busca da extensão da terra indígena tem por trás disso interesses que não são declarados, interesses de nacionais e de estrangeiros, e isso precisa ser muito bem trabalhado pelo governo brasileiro. E o governo brasileiro tem um interesse muito grande em que isso seja regulamentado dentro do que está previsto na lei, e não começarem a querer ampliar essas terras indígenas por extensões que não são justificáveis, diante não só da necessidade dos indígenas, da sua sobrevivência e do ponto de vista nacional. Quer dizer, são terras que interessam ao país e que não podem ser distribuídas aleatoriamente por interesses, muitas vezes, de nações estrangeiras. Para resolver essa questão, o governo pretende encaminhar que tipo de solução? A regularização fundiária, por exemplo, é uma alternativa? A regularização fundiária é uma importantíssima atividade no caso da Amazônia, e não é só da Amazônia, a região centro-oeste, lá Mato Grosso do Sul, o próprio sul do país tem problemas sérios de regularização fundiária. E é muito difícil isso, porque existem áreas na Amazônia que, vou dar um exemplo típico, né? A área do Pará, tem algumas áreas no Pará que tem 3 andares. O terreno é regulado 3 vezes para 3 proprietários diferentes que possuem toda a documentação referente àquela terra. Então não é um trabalho fácil. Em alguns lugares é mais fácil, que ainda não houve essa contaminação tão grande, mas sempre é um trabalho sensível, que precisa ser feito com muito cuidado. Então isso aí é um ponto fundamental. Monitoramento da nossa faixa de fronteira, fundamental, porque a nossa faixa de fronteira, com países que inclusive têm organizações criminosas que estenderam seus laços para esses países, elas precisam ter a participação diária, contínua e muito bem instrumentada daqueles organismos brasileiros que são responsáveis por esse monitoramento. Aí passa pelas Forças Armadas, pelo IBAMA, pela Receita Nacional, pelas polícias estaduais, pelas polícias civis. Então tem uma série de órgãos que precisam participar ativamente desse monitoramento. Temos consciência disso. Mas por que não foi feito até hoje? Porque é caro, porque não é uma atividade agradável. O camarada tem que ir para lá com as famílias, que é o que acontece com os militares, que levam seus familiares para lá. Muitos se apaixonam até pela Amazônia, mas é duro, a vida lá não é uma vida como uma vida de grande cidade, então não é uma atividade que seja muito fácil de ser desenvolvida. Precisa apoio de tecnologia, porque nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, são 17 vezes
a distância Rio-Brasília. Então, ocupar isso não é uma coisa simples. Precisamos nos voltar para isso, precisamos entender que a Amazônia brasileira, ela precisa ter um desenvolvimento sustentável proporcionado pelas autoridades brasileiras, e a gente tem consciência disso, é questão de tempo. Se nós compararmos com os países europeus, o Brasil é um país muito jovem e não pôde cuidar ainda de todo o seu território, mas sabe perfeitamente o que tem que fazer e sabe que aquele território nos pertence aos brasileiros. Então, essas campanhas que são feitas fazendo detratações ao Brasil são campanhas inócuas e normalmente com fins escusos. Isso é que precisa ficar bem claro. Nós precisamos que os brasileiros não saiam daqui para fazer campanha contra o Brasil, campanhas injustas, campanhas insustentáveis. Como que o governo pode encaminhar algum tipo de mobilização para esses jovens que tomem uma outra atitude ou se alinhem aos esforços do governo para participar também desse movimento de defesa? É possível negociar ou conversar ou ter algum tipo de aliança com todas essas pessoas e até outras nações que querem a defesa da Amazônia? Eu acho que isso aí é uma atividade que precisa ser incentivada. Não é muito fácil você convencer alguém que está sendo municiado com ideias, municiado inclusive muitas vezes financeiramente por potências estrangeiras, a abandonar as suas atividades em proveito do seu país. Mas nós temos que mostrar que a nossa participação na Amazônia, ela tem praticamente, desde a descoberta do Brasil, que nós temos gente cuidando da Amazônia. A Amazônia é inigualável em termos de riqueza. Só a biodiversidade, as avaliações mais pessimistas falam em 3 trilhões de dólares. Então, isso aí é o futuro do Brasil, eu não tenho dúvida. Agora, para chegar a utilizar isso, é preciso muita disciplina, muita obstinação, gente preparada. Nós temos condições de fazer isso. Agora, é preciso que o país todo tenha capacidade para se desenvolver e chegar nesse nível. Compete a nós, brasileiros, fazer isso, né? Nós não podemos aceitar corrupção, não podemos aceitar desvio de recursos públicos, nós não podemos aceitar a ausência de médicos capazes nesses lugares, nós não podemos aceitar uma educação de péssima qualidade. Tudo isso nós temos que reagir, está tudo dentro de um mesmo contexto, se nós quisermos ser um grande país. Mas tenho certeza que nós temos capacidade para chegar lá. Muito bem, eu quero agradecer ao ministro General Augusto Heleno por atender a reportagem do Band News e do AgroMais. Muito obrigado, pela participação. Obrigado pela oportunidade. Eu às vezes me excedo nos comentários porque eu sou um apaixonado pela Amazônia e não encontro justificativa para que um brasileiro saia do Brasil para falar mal da Amazônia com estrangeiros. Quer trabalhar pela Amazônia? Tem onde trabalhar. Se dediquem a trabalhar pela Amazônia no Brasil. Nós não queremos capital estrangeiro nocivo à Amazônia. O capital estrangeiro bem-vindo, o capital estrangeiro que deseja nos ajudar, está dentro desse contexto de globalização. Mas o capital estrangeiro que tem por objetivo mudar de mãos a Amazônia brasileira, esse nós não vamos aceitar nunca. Muito obrigado, general. Obrigado.